Oi, amados, estou eu aqui de novo, né? Uma boa tarde. Estou no segundo vídeo, né? Gravei um primeiro vídeo agora, né? O que significa o que é profetizar, né? E agora, o que significa profetizar? O nome do título, né? E agora, né? Estou aqui gravando, vou gravar aqui agora o livro de 2 Pedro, tá? Vou falar o livro todo, vou ler o livro todo. Então vamos começar. Simão, Pedro, servo e apóstolo de Yahushua, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Iarro e Salvador Yahushua. Benevolência e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Iarro e de Yahushua, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento. Olha isso, com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento. O que é o conhecimento? A gente pesquisar. A pesquisa gera o conhecimento. Tá? Então, aqui verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio, veja isso, quando você pesquisa e você conhece, aí você vai conhecendo, né, Yahushua através da pesquisa, através de quando ele vai falando, você vai para Yahushua, que é o caminho, aí sim você tem o domínio próprio, porque você tem o conhecimento da verdade que é Yahushua, né? Isso aqui tudo ele está falando, amados, é no espírito, não é nada físico, tá? Vou estar bem claro aqui, a Bíblia, ela não é cunho religioso, ela não é de religião. A Bíblia relata fatos históricos que aconteceu, não só a Bíblia, mas os apócrifos, todas as histórias, tá, fazem parte das escrituras, né? E ela também contém normas de como nós devemos nos portar nesta vida temporal, andando no Espírito, porque nós temos que andar no Espírito, né? A Escritura diz, andai no Espírito, jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Mas como a gente vai andar no Espírito? Seguindo as orientações que ele diz aqui no Espírito. Você não tem como você andar no Espírito se não saber como andar no Espírito. Mas quando você entende que a Bíblia é um livro espiritual, conta a história do povo, mas ao mesmo tempo eles ensinam a como nós andarmos no Espírito, porque hoje é no Espírito, no entendimento e não no físico, aí você começa a seguir e andar no Espírito, no entendimento do Pai, entendeu? É isso que está dizendo aqui. Então, aqui o apóstolo Pedro está falando tudo que nós devemos nos portar espiritualmente, no Espírito. Não é que nós devemos ser espirituais, porque nós somos alma. Alma não é espírito. Nós somos almas que habitam um corpo, guiados pelo Espírito. Tá? Mas a nossa alma, nós alma, podemos andar no Espírito, que é no entendimento da verdade. Certo? Então vamos lá. Vou ler de novo aqui o verso 5, tá? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Yahushua. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Olha isso, amados. Aqueles que andam na carne, ou seja, no físico,
que andam em templos feitos por mãos humanas e não são o templo que é espírito, que andam buscando um líder religioso, um pastor, um padre, um guia, né? E não a Yahushua, que é no espírito, no entendimento, que comem um pão e bebem um vinho físico num tempo de pedra, mas que não comem o verdadeiro pão, que é Yahushua, que é no entendimento, e o vinho, que é o conhecimento, o entendimento da verdade. É isso que ele está falando aqui. Esses são cegos. Aqueles que andam no caminho da religião, que abrem a porta larga da religião do tempo e não andam no caminho estreito que é Yahushua e que entra na porta que é Yahushua, no espírito. É isso que ele está falando. Por que são cegos? Porque são cegos espiritualmente, não estão com a visão vendo espiritualmente, eles estão vendo carnalmente, na carne, no físico, não conseguem enxergar no espírito. É isso que está dizendo aqui, amados. Vou voltar aqui para vocês. Veja, verso 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yahushua. É você se despojando da carne, da visão carnal, de tudo físico, e entrando no espiritual, com a visão espiritual, sem cargo de religião. Aí sim, você vai entrar. Esse é o caminho que ele está mostrando, um caminho no espírito, para você entrar no reino. Olha isso. Vou voltar aqui de novo, verso 11. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Yahushua. Trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certo da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certos de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Yahushua me revelou, mas a minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer parte a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Olha isso, aqui ele está falando já da partida dele, ou seja, deixar o meu tabernáculo. O tabernáculo é o quê? É o espírito deixar aqui o físico, ele vai deixar o físico, esse corpo físico, tá? Mas na alma, ele vai no espírito. Está entendendo? Ele vai seguir no espírito a partida dele. Tanto que aqui ele está dizendo aqui, ó, como é certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Salvador Yahushua me revelou. Ou seja, deixar o corpo dele aqui, ele vai com a alma vai largar o corpo, né? E isso, o próprio Yahushua revelou a ele, que ele iria partir. Mas só que nós somos o templo, nós almas somos o templo. Ele vai largar o tabernáculo, tá? O corpo que ele habitou aqui, que a alma habitou, vai ficar aqui. Porém, a alma, seguindo no espírito, no entendimento da verdade, vai ser conservado. Não vai desfalecer. O que desfalece é o corpo, a alma, e o entendimento da verdade vai seguir a alma. Certo? Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conservei a lembrança de tudo. Ou seja, mesmo depois da partida dele, tanto ele vai conservar a lembrança, porque ele, alma, ela tem consciência de tudo, então ele vai lembrar do espiritual, quanto aqueles que ficaram vão lembrar do que ele falou. É isso que está dizendo aqui.
Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Yahushua segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Yahweh Pai da parte de Yahweh Pai honra e glória. Quando pela glória excelsa, essa glória aqui, nós podemos botar esplendor, como até uma irmã falou. Obrigada, irmã, que falou isso, no lugar de glória e esplendor. É isso aí, irmã. Vamos botar assim, vamos ver como é que vai ficar lindo isso, gente. Olha, veja. Pois ele recebeu da parte de Yahweh Pai honra e esplendor, quando pelo esplendor excelso que lhe foi enviado, a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, ou no Monte Separado, porque santo aqui também é outra palavra blasfemada, tá, amados? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasce em vosso coração. Ou seja, essa palavra profética aqui é a palavra que é Yahushua que profetizou e que eles estão disseminando, espalhando, semeando. É isso que quer dizer aqui, não é cargo de profecia, tá? Como eu já expliquei no primeiro vídeo que vocês vão ver, né? Sabendo primeiramente, eu não, né? É o Espírito que explica, tá, gente? O seu não, por favor. Quem sou eu se não é o Espírito que fala através de mim, né? Verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados falaram da parte de Yahweh, movidos pelo Espírito. É isso que está acontecendo. Eu estou falando da parte de Yahweh, movido pelo Espírito. Ou seja, o Espírito está falando, não sou eu. Como o apóstolo Pedro está falando aqui, não era ele que estava falando, era o próprio Espírito. É isso que ele está falando aqui, entendeu? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas sabem que nós estamos na verdade, estamos falando a verdade, porque nós andamos no Espírito da verdade. E quando alguém tentar colocar versículos isolados, tentando mostrar que é mentira para defender a sua tese, para defender a mentira da religião, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque isso pode ser pecar contra o Espírito da verdade. Isso é muito sério. Então tomem cuidado vocês que ficam na live tentando colocar versículos isolados no chat, nos comentários, que às vezes vocês estão já blasfemando contra o Espírito da verdade que está trazendo as verdades para que o povo possa sair da religião, possa acordar e ser curado da cegueira espiritual, e vocês estão colocando versículo para defender a tese. Será que vocês já não pecaram contra o Espírito? Tomem cuidado com isso, amados. Tomem cuidado, porque se vocês não se arrependerem, estiverem com o coração duro e continuarem nessa tese de colocar versículos isolados para poder defender a sua tese de pastores, de mestres, de profetas, sendo que não existe mais, isso é mentira, e vocês colocarem isso como se estivesse existindo, e vocês não estiverem com o coração na presença de Yahweh e tiver com o coração duro feito pedra, será que vocês já não morreram no Espírito? Será que vocês não pecaram contra o Espírito do Pai? Avaliem isso. Pensem. Pensem para ver se vocês já não fizeram isso, amados. Porque o pecado contra o Pai será perdoado. O pecado contra o Filho será perdoado. Mas contra o Espírito, quem está falando aqui é o Espírito. E se alguém chegar e falar que é mentira isso aqui, e avaliar, e não perguntar ao Espírito, porque se
a gente fala aqui e alguém tiver dúvida, é só orar no entendimento e perguntar ao Espírito, porque o próprio Espírito vai confirmar a verdade. O próprio Espírito vai confirmar. Então, amado, se vocês estão colocando versículos isolados, ainda não falaram que é mentira, tá? Se falar que é mentira, aí já complicou, porque já estão pecando contra o Espírito, porque quem está falando aqui é o Espírito. Então, se alguém falar alguma coisa contra o Espírito, isso é muito grave. Está na Escritura isso. Está na Escritura. Tá? Como aquela parte que Yahushua, ele expulsou o demônio, e os escribas fariseus eles falaram, ele está expulsando por parte de Beuzebu. E ele disse, o pecado contra o pai será perdoado. O pecado contra o filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito não terá perdão. Ou seja, por quê? Porque Yahushua, ele estava com o Espírito do Pai, o Pai que é o Espírito andava nele, nesse corpo temporal. E ele expulsou o demônio, eles falaram que ele expulsou por meio de Beuzebu, ou seja, eles botaram como se fosse Beuzebu, e por isso que Yahushua falou isso. Aquele que pecar contra o Espírito, porque foi o Espírito Yah, que é o Espírito do Pai, que expulsou o demônio. E eles falaram que foi de Beuzebu. Então isso é muito sério. Então, da mesma forma, amados, aqueles que estão com o coração endurecido e não se arrependem e vê a verdade que está sendo dita através do Espírito e não se arrependem, será? Se já não pecaram contra o Espírito e não vai se arrepender justamente porque pecaram contra o Espírito? Orem, perguntem. Pergunte ao Espírito. Vocês aí que estão botando versículos isolados para poder dar base ao erro da religião, ao engano, à mentira da religião. Porque se vocês ainda tiverem com o coração amolecido e vocês perguntarem no entendimento ao Pai e o Pai mostrar a vocês que é mentira e que isso aqui, tudo que está sendo falado é verdade e que toda a religião é mentira e confirmar a vocês que o único profeta é Yahushua nos dias de hoje, que ele é o profeta que nós não profetizamos o cargo de profecia, mas nós falamos a verdade, nós disseminamos, nós espalhamos o que Yahushua profetizou. Aí vocês ainda têm chance. Porque aí o Pai ainda está falando ainda, não, isso aqui tudo que está sendo falado é verdade. Agora, se vocês não tiverem com o coração mole e tiver endurecido, amados, isso é muito grave, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque o pecado contra o Espírito não terá perdão. Isso é muito sério. Porque uma pessoa chegar e falar uma coisa sem saber, tá? Por exemplo, a pessoa está na religião, no engano, aí a gente vai e fala, olha, o nome do Salvador é Yahushua, não é Jesus. Você está falando pelo diabo. A pessoa, Yahushua, ele até não leva em conta o tempo de ignorância por causa da cegueira da pessoa. Mas eu estou aqui falando para pessoas que fizeram teologia, que sabe que o nome de Jesus é falso, que sabe que o nome verdadeiro é Yahushua, porque quem fez teologia sabe verdade, que sabe que não existe mais pastores, que não existe mais profetas, cargo, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, e que ainda continua botando versículos isolados para poder manter a fama deles de pastores, de guias, e sendo que aqui está escrito que não é mais, que é no entendimento. Esses, quem sabe, já não pecou contra o Espírito, porque quem fala aqui, é o Espírito. Quem fala aqui é o Espírito. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Eu não estou falando de uma pessoa, por exemplo, a pessoa pode duvidar sim. Eu também, quando descobri o nome de Jesus, que era um nome falso, eu fiquei horrorizada. E eu comecei a ler, aí quando eu li o livro de Enoque, eu achei estranho, quando estava escrito que os anjos se relacionaram com as mulheres e nasceram os gigantes, eu achei aquilo estranho.
Falei, gente, coisa estranha, será que isso aqui é desse livro mesmo? Mas aí eu fui, orei no entendimento, eu não sabia nem que era para orar no entendimento, mas eu estava tão assim chocada com tudo que eu estava aprendendo de novo, porque eu estava na religião há 46 anos e eu só orei assim no entendimento. Falei, pai, eu estou achando isso muito estranho, mas se isso for verdade, pai, não deixa eu perder a fé em ti. Só te peço, segura na minha mão e me mostra a verdade, porque eu quero saber. Uma coisa é você duvidar, porque você aprendeu errado o tempo todo e você duvidar, uma coisa. É uma coisa que o pai não leva em conta o tempo de ignorância, porque você não sabe. Outra coisa que eu estou falando são de pessoas que fizeram teologia, tá? Que tem várias igrejas aí que tem faculdade, como igreja metodista, que tem faculdade metodista, tem faculdade presbiteriana, tem faculdade batista. São essas pessoas que fizeram teologia e que sabem da verdade, porque sabem, amados, eles sabem. São essas pessoas que eu estou falando. Que tenta colocar versículos isolados para poder dizer, não fala diretamente que é mentira. Porque está sendo dito aqui, até porque eu não tenho nem como falar, porque se fala que é mentira, aí ele já sabe que não vai ter salvação mesmo, porque vai estar pecando contra o Espírito. Mas ao mesmo tempo eles tentam botar versículos isolados para poder defender a tese deles errada, sendo que a Escritura está dizendo uma coisa, eles botam outra coisa para poder defender a tese deles. São essas pessoas que eu estou falando, que isso é muito sério, que às vezes já pecou até contra o Espírito e não sabe, ou já até sabe, né? Porque já entregaram a alma para terror, para Satanás, e não estão nem aí com tudo, porque querem as coisas deste mundo. A gente não sabe, mas o Pai sabe. Mas se você ainda está fazendo isso sem saber, é uma coisa. Agora, sabendo que é verdade, que está sendo dito aqui, porque é o Espírito que está revelando a verdade, que está falando a verdade, e a pessoa pegar aí, falar que é mentira, ou colocar versículos mostrando a tese, mostrando de que não, pode ser sim, porque Deus deu apóstolo, uns deu apóstolo, deu mestre, deu pastores, deu não sei o que, para defender a tese, mostrando versículos isolados. Isso é muito grave. Isso é muito grave, gente, é muito grave. Porque é a salvação que está em jogo. Não tem vários caminhos. São dois caminhos. Ou é o caminho da bênção, ou é o caminho da maldição. Ou é o caminho da luz, ou é o caminho das trevas. Ou é o caminho do paraíso, de Sião, que nós vamos para Sião, ou é o caminho do abismo. Tá? Não tem outro caminho, não tem meio termo, não tem muro, não tem quem fique no muro. Tá? Quem está indeciso, está no meio do muro, indeciso, na verdade não está indeciso, já está com terror. Porque aqueles que têm a decisão da verdade, de seguir a verdade, já está em arrucho, na verdade. Agora, aqueles que estão no meio do muro, não têm uma decisão, na verdade, já estão no caminho de terror. No caminho da mentira, no caminho do engano. Não estão na verdade. Então você aí, amado, que está ainda indeciso, que está vendo os vídeos, está ainda indeciso ainda. Saiba que você está no caminho, no caminho do erro, do engano, da mentira, de terror e não de erro. Então se decida para a verdade, vá direto para Yahushua. Porque ele é o único caminho, ele é verdade. Tá? Então vamos nós. Capítulo 2 agora, tá, amados? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, aos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Por quê? No vídeo passado que eu fiz hoje, no primeiro vídeo, né? Eu falei sobre isso, que é passado, ele deu passado. Hoje é no entendimento, no espírito. O único profeta hoje, o único profeta, o único pastor, o único caminho, o único mestre, o único guia é Yahushua. Não tem outro. Não tem outro. O único caminho é o único é Yahushua, não tem outro, amados. Tá? Não tem outros. Então aqui, ó, tá vendo, ó?
Vou voltar de novo aqui do capítulo 2 para vocês verem, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, surgiram falsos profetas. Porque tinham profetas no Antigo Testamento, que o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. E entre esses muitos surgiram falsos profetas. Inclusive um desses profetas foi Balaão, que era feiticeiro, que era profeta de Terrom, mas que ele foi usado por Yahushua e por Yahweh para profetizar bênçãos ao povo de Israel. Ele foi um falso profeta. É isso que está dizendo aqui. Ó. Assim também haverá entre vós falsos mestres. Haverá entre vós falsos mestres. Por quê? Porque todos são falsos. Não tem mais mestres, pastores. Acabou. Yahushua é o único pastor. Então, quando fala surgirão falsos mestres, é que surgirão falsos se denominando mestres, pastores, profetas, e sendo que não são. O único é Yahushua. Nós simplesmente não profetizamos, não falamos, não profetizamos assim porque nós somos profetas. Nós simplesmente falamos o que o profeta Yahushua, o que o pastor Yahushua falou para nós, e nós, através do Espírito, que não somos nós que falamos, mas é o Espírito, ele vai e fala, e dissemina, e semeia. Ele fala através de nós, e ele mesmo, o mesmo Espírito convence. É o mesmo Espírito. Tá? Então ninguém ganha ninguém aqui para Yahushua. Olha, eu preguei, eu falei e eu ganhei fulano para Yahushua. Não. Você falou e o Espírito convenceu e ganhou a pessoa. Não somos nós. Mas é o Espírito. Tá? Então aqui, ó. Assim também haverá entre vós falsos mestres, quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas veja aí, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por que será infamado? Porque eles vão botar as pessoas no caminho da religião e não no caminho da verdade, que é Yahushua. Verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Yahweh não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco.
tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mútuo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhe liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Aqui está falando desses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos profetas. É para eles que está sendo dito isso. Capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Epístola são cartas, tá, amado? Epístola aqui é carta. Tá? Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Olha só, despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Ou seja, a mente esclarecida é a mente no espírito, no entendimento, que tem tudo esclarecido. Tá? Para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador. Santos profetas aqui são os profetas separados de Arro, tá? Bem como os mandamentos do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Esses apóstolos aqui, que ele falou ensinado, foi ensinado pelos vossos apóstolos, ou seja, foram os apóstolos que viram o Salvador Yahushua. Esses de hoje, que diz apóstolo Valdomiro Santiago, apóstolo Angenor Duques, apóstolo Miguel Anjo, esses não são apóstolos, tá? Porque apóstolos foram aqueles que viram o Salvador, tá? Esses são apóstolos, foram os que viram, tá? Verso 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu a água, e através da água pela palavra de Yahweh, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em
separado procedimento e piedade. Aqui está santo, mas é separado procedimento e piedade, tá? Esperando e apressando a vinda do dia de Yahweh, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como, igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, segundo o Espírito. Ao falar, verso 16 do capítulo 3, tá? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, ou seja, que ele está falando do apóstolo Paulo, tá? Deixa eu voltar aqui de novo, aqui no versículo 15, para vocês entenderem, E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Olha isso, os ignorantes e instáveis deturpam. Deturpam por quê? Porque não entendem o espírito. E aí deturpam, colocam no físico. Tá? É isso que ele está falando aqui. Como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Olha isso, gente. Não é isso que está acontecendo hoje? Avalie. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaias da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, ou seja, crescei na benevolência e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Yahushua. A Ele seja o esplendor, tanto agora como no dia eterno. Olha isso. Ou seja, não é para a gente aqui está dizendo, olha, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza, ou seja, descaia da verdade, de andar no espírito, no entendimento. É isso que ele está falando aqui. Tá, amados? Então, o apóstolo Pedro aqui, ele não está defendendo cargos eclesiásticos, cargos de pastores, de profetas, de mestres. Isso é mentira. Ele aqui está defendendo o andar no espírito. Tá? É isso que ele está defendendo aqui. Tá? Então é isso, amados. Tenha um domingo excelente, proveitoso, no conhecimento do nosso amado Salvador Yahushua. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima. Bom domingo.